Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal o Racing Odyssey. É com muito gosto que apresentamos um novo episódio do canal, incluído na série Nordtest, onde testamos variados carros de categorias, eras e potências diferentes no mítico circuito de Nürburgring, na Alemanha, mais concretamente no Nordschleife. Hoje vamos apresentar o Nissan GT-R R34. Este carro desportivo ganhou este nome após a Nissan ter lançado a sua primeira geração do Skyline GT-R e que teve a sua produção entre 1969 e 1972. Este carro foi desde logo um sucesso na competição, mais concretamente nos carros de turismo japoneses. 16 anos depois, deu-se o lançamento do Skyline GT-R R32, que recebeu a homologação para correr nos Grupo A, sendo então assim usado para correr uma vez mais no Campeonato Japonês de Carros de Turismo, ganhando 4 anos consecutivamente. Este carro foi assim denominado Godzilla. O retorno do Godzilla foi precisamente o lançamento do Skyline R34, em 1999, sendo considerado o carro com o melhor balanço até à data, tornando-se assim o modelo de topo da Nissan a nível de performance. Nesta viagem a Nordschleife, falaremos de alguns detalhes técnicos e históricos desta versão do R34 e veremos onde este carro se situa na nossa tabela de tempos. Por agora, ficamos com a nossa nova introdução, por isso, fica por aí! Começamos então aqui novamente uma volta a este espetacular circuito de Nürburgring. Hoje, como já tinha dito na introdução, vamos estar com o Skyline GT-R R34, mas sendo mais preciso, esta versão foi a versão V-Spec 2 Nur. O que é Nur? Nur foi precisamente o nome que colocaram no carro devido ao facto deste carro ter sido, portanto, esta versão ter sido desenvolvida neste circuito. Portanto, é habitual as marcas, como já tinha referido em vídeos anteriores, as marcas trazerem os seus carros a este circuito para marcarem um tempo e realmente verem o que o carro vale quando comparado com outras marcas, e normalmente são sempre modelos de topo, que é o caso deste carro. É o carro considerado pela Nissan o topo dos topos a nível de performance. Este carro foi lançado, portanto, esta versão foi lançada em fevereiro de 2002, apesar do carro ter sido lançado para o mercado em 1999, e contava com um motor de 6 cilindros em linha, de 2.6 litros, 324 cavalos, às 3.800 rotações por minuto. Portanto, era um autêntico monstro. Isto é um carro muito atual, um carro que, apesar de tudo, quando olhamos para a idade do carro, é um carro que já tem 21 ou 22 anos, portanto um carro que já se começa a aproximar de um clássico, tendo em conta que, por exemplo, em Portugal um clássico precisa de cerca de 30 anos para ser considerado clássico, portanto não estamos longe de que este carro se torne um clássico. Uma entrada completamente descompensada, mas um carro que me surpreendeu pela positiva a nível de equilíbrio, portanto um carro super equilibrado, muito fácil de o controlar em curva, mesmo quando está completamente desequilibrado. Contava este motor ainda com 2 turbos. Este motor era montado frontalmente e era obviamente uma tração traseira. Aqui uma chegada mais uma vez um pouco em drift, sempre a tentar fugir um bocadinho traseira, mas como viram não tive que fazer muitas correções a nível de direção. Portanto, este carro contava ainda com o diferencial ativo, tinha uma suspensão um pouco mais dura que o carro standard e tinha um ECU, portanto os computadores tinham sido revistos para conseguirem tirar um bocadinho mais de potencial deste belo motor.
novamente a chegada a uma zona bastante rápida do nosso circuito. Portanto, temos agora esta direita, começar a subir. Sempre achei este carro um carro espetacular no ponto de vista visual, portanto, além da performance que apresenta e que se sente na sua condução. É um carro visualmente muito, muito bonito. Uma das curiosidades, poderemos dizer assim, em relação ao seu antecessor, portanto o R33, que não estamos hoje a focar, foi a inclusão de um display de 5.8 polegadas, portanto que na altura era algo completamente fora do normal. Em 1999 ainda estávamos no muito mecânico, muito poucos displays, muito pouco não digamos eletrónica a nível de carro, mas de eletrónica para o consumidor. Demos aqui um pequenino toque, mas eu achei que não valia a pena estarmos a fazer novamente uma volta por causa de um pequeno toque ali, porque não perdemos assim tanto tempo e não foi um grande acidente, portanto um grande impacto. Mas continuando aquilo que estava a dizer, este display de 5.8 polegadas dava-nos informações em tempo real do motor, tais como a temperatura dos fluidos, portanto água, óleos, a pressão dos turbos, e nesta versão, a versão V-Spec, tinha ainda outro display onde fazia a medição das forças G e um cronómetro com o intuito de tirar tempos a quando o usávamos em circuito. Portanto, tendo em conta que este carro foi construído ou desenvolvido neste circuito, fizeram esta inclusão deste cronómetro para tirar algum partido também da parte de performance e sermos um pouco competitivos com nós próprios. E a chegar novamente à zona muito conhecida, onde costumam estar bastantes pessoas a tirar fotografias, fazer vídeos, porque é uma zona que acaba por haver sempre muitos acidentes, ou até excelentes passagens em drift e de excelentes carros, onde os carros entram a uma velocidade relativamente baixa em curva, e sente-se a descida de mudanças e novamente o subir das rotações na saída da curva. Portanto, uma zona muito, muito agradável de se estar, quando não a conduzir, mas quando estamos do lado de fora a observar. Este carro, em relação à versão standard, tinha também uns travões um pouco maiores na traseira, e o seu capô e difusor, bem como algumas outras peças como espelhos e pequenos apêndices, eram em carbono para diminuir o peso do carro. Estamos agora aqui a chegar à última curva antes da grande reta com cerca de 2 km. Um carro extremamente agradável de conduzir, muito fácil de conduzir, fácil entre aspas, não é? Mas um carro que foi muito fácil a adaptação, uma adaptação muito, muito rápida, por ser um carro que, como os próprios japoneses na altura disseram, era o carro com o melhor equilíbrio, considerado o carro com o melhor equilíbrio dentro dos carros de performance. Portanto, um carro muito equilibrado, com uma entrega de potência muito, muito equilibrada também. Mesmo em travagem, como podem ver aqui, esta travagem normalmente é bastante complicada, o carro chega bastante descompensado e o carro praticamente não me fugiu de traseira. Agora estamos aqui a chegar à última curva e a entrada consequentemente na nossa reta da meta.
e fizemos então aqui a nossa volta ao mítico circuito de Nordschleife, mais uma vez com um carro. Vamos começando a subir a parada e a incluir aqui carros sempre com um pouco mais de potência, e este carro não fugiu à exceção. Portanto, nós fizemos uma volta em 8 minutos 10 segundos 520 milésimos, portanto ficámos um pouco atrás do Shelby, mas à frente já do BM e de carros icónicos como o Lancia Delta. Claro, os outros dois são carros mais fraquinhos, é normal que estejam no fundo da tabela, mas foi mais um excelente vídeo, adorei fazer este vídeo, espero que tenham gostado. E se realmente gostaram deste novo vídeo, deixem o vosso gosto, visitem a nossa página de Instagram, onde nós iremos lançar as novas novidades, e subscrevam o nosso canal, que é sempre muito importante para nós. Muito obrigado.